que são as nossas terras raras. Jana, explica pra gente. Você que é entendida no tema, né? Porque a gente lê um monte de coisa por aí na notícia e acha que tá sabendo alguma coisa, vê o ministro lá da economia falando, e sei lá, Deus, que você está falando coisa certa, não. Explica para a gente, por favor. Eu quis trazer esse tema, Charles e pessoal, justamente porque é algo que de repente começou a aparecer, né, nas notícias, de repente começou a se falar de terras raras, principalmente, acho que nos últimos dias, por conta do tarifaço, porque é uma riqueza que o Brasil tem, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E acabou é uma riqueza que o Brasil tem, mas o Brasil ainda não enxerga isso como algo na mesa de negociação, vamos dizer, algo que se precisa trabalhar em termos de políticas públicas, em termos de regulação, em termos de conexão de ciência com a indústria de transformação. E entrou na pauta justamente porque países como Estados Unidos já estão de olho, né, inteligentemente, e nessa negociação do tarifaço, o acesso às terras raras brasileiras, ela acabou sendo um dos pontos da negociação do tarifaço. E o que é isso, né, gente? Terras raras, a gente vai ouvir cada vez mais falar da economia de terras raras ou da mineração de elementos de terras raras, porque ela está no centro de duas grandes transformações que a gente está vendo acontecer hoje e já é realidade, não é futuro. A primeira delas, a gente está falando aqui, é a transformação digital, então as terras raras está no centro da habilitação, tá, dessa transformação digital, vou falar um pouco mais, e a transição energética, então a transição para uma base de economia de menos carbono e também a partir de fontes renováveis de energia. As terras raras, elas são uma série de 17 elementos da tabela periódica, que vai do número 57 ao 71, de nomes muito engraçados, tá? Então, lantânio e disprósio são alguns dos mais simples, mas eles possuem características magnéticas interessantíssimas. Então, para subsidiar, por exemplo, são superímãs, né, para a produção de supercondutores, por exemplo. Tem características ópticas interessantes, como a emissão de luz, e características térmicas, como suportar grande quantidade de uma temperatura muito alta. Então, as terras raras, esses elementos, eles estão na base, por exemplo, de celulares, computadores, supercondutores, circuitos, a parte de transformação energética, de energia limpa, então estão nos painéis solares, nas turbinas eólicas, enfim, né, e a parte de armamento e defesa também, tá? Então também subsidia uma série de desenvolvimento de tecnologias até na medicina, de alta precisão. E aí, né? E aí o que acontece é que hoje no mundo quem puxa a economia das terras raras é a China. Então, a China é o país com maior reserva hoje mundial, quase 50% das reservas de terras raras, né, estão nos solos chineses, mas o Brasil já pauta em segundo, tá? Com mais de 20% dessas reservas. Só que o Brasil ele trabalha cerca de 1% do que ele tem aqui, tá? Então é aquela nossa velha história de exportar matéria bruta e importar tecnologia já industrializada, tá? Então, aí que é o ponto. O Brasil ele não tem uma política clara em relação a esses minerais críticos, não tem regulação para isso, porque a própria extração desses minerais, ela é complexa, então não é só extrair, você precisa purificar, você precisa beneficiar, precisa refinar para que ele, de fato, industrializar, né, para que ele vire toda essa indústria da transformação que eu falei. E o Brasil ainda não tem isso muito claro, mas já estão olhando para isso, obviamente, porque se a gente não olhar, vão fazer isso por nós. E, além disso, pessoal, uma parte muito interessante que o Brasil tem em mãos é a questão, de novo, da transição energética e da bioeconomia, né, da economia verde, é que a extração dessas terras raras, elas são complexas na questão ambiental também. Por que é raro? Não é porque tem pouco, mas é porque está disperso, diluído, e para extrair isso é uma série de processos químicos, poluentes, que precisam ser, ou seja, que gera também um impacto. Então, hoje, por exemplo, existem tecnologias na área da ciência agronômica, que a gente já está começando a estudar, como a fitorremediação, a fitomineração ou a agromineração, e a biolixiviação. Então, por exemplo, a
fitomineração seria trabalhar geneticamente plantas que elas já possuem uma genética hiperacumuladora. Então, em vez de você extrair do solo a partir de processos da mineração clássica, você extrai dos solos a partir de plantas que naturalmente possuem essa característica de hiperacumular esses metais críticos, ou por meio de modificação, edição gênica dessas plantas também, e a biolixiviação, que é você extrair do solo, das rochas, por exemplo, ou de resíduos agroindustriais, esses metais raros. Então, o Brasil ele tem um conhecimento acumulado e um desenvolvimento já de base científica que pode subsidiar uma extração sustentável das terras raras, além de ter toda a reserva de terras raras no Brasil. Tá? Então, é algo que cada vez mais a gente vai ver aí no cenário geopolítico, porque a base da transformação digital já se fala na economia das terras raras como a nova corrida do ouro do século XXI. Então, não é à toa que a gente está ouvindo falar isso, e não é à toa que isso entrou na pauta de negociação do Tarifaço, e não é à toa que a gente vai ouvir cada vez mais isso aí nos noticiários, porque o Brasil é uma potencial potência, tá? Vamos dizer assim, desde que mude e desde que se estruture, né, essa né, histórica que a gente tem de exportar commodity, exportar matéria-prima e importar tecnologia, sendo que nós temos pessoas, estrutura, indústria e natureza, né, no solo, na biodiversidade, para poder fazer isso.